Oi, eu sou Regina da Silva, estudante do curso de Design Gráfico e pesquisadora do projeto intitulado Análise Qualitativa do Impacto de Técnicas de Interação Narrativas na Experiência do Usuário em Jogos Digitais, orientado pelo professor Felipe Borba Braia. Primeiramente, o que são técnicas de interação? Técnica de interação é a maneira de usar um dispositivo de interação para executar uma tarefa de interação genérica. Em jogos digitais, as técnicas de interação são atribuídas aos dispositivos de interação e permanecem inalteradas durante todo o percurso do jogo. Porém, segundo Breyer, existe a possibilidade de alteração das técnicas de interação fundamentada na narrativa do jogo para expressar determinadas características do personagem, como, por exemplo, o esforço necessário para executar uma ação. A partir deste conhecimento, o autor considera duas abordagens possíveis: aumentar ou diminuir a complexidade das técnicas de interação para determinada ação do jogo. Em relação aos métodos de avaliação de usabilidade, eles são utilizados para analisar jogos digitais. Entretanto, devido a características únicas dos jogos, é necessário adaptar esses métodos. Desta forma, alguns métodos foram estudados e comparados a fim de selecionar e adaptar o mais adequado, considerando as particularidades do jogo digital. Pode-se, portanto, utilizar métodos qualitativos e técnicas de análise de resultados para avaliar a qualidade da experiência proporcionada por um jogo digital. Desta forma, o objetivo da pesquisa é investigar qualitativamente o impacto da mudança das técnicas de interação narrativas na experiência dos jogadores. Além disso, a pesquisa tem como foco entender como as mudanças nas técnicas de interação são percebidas pelos usuários, com o intuito de compilar essas informações de maneira a auxiliar designers de jogos em seus projetos futuros. Tem-se ainda como objetivos específicos pesquisar métodos qualitativos de avaliação de usabilidade, analisar os pontos positivos e negativos de cada método encontrado na literatura, aplicar métodos qualitativos de avaliação em um jogo digital com técnicas de interação narrativas. Sabendo que vários métodos de avaliação de usabilidade sofrem modificações para serem usados em avaliações de jogos, alguns métodos foram estudados e comparados a fim de selecionar e adaptar o mais adequado, considerando as particularidades do jogo digital. No método de Ip e Jacobs, eles propuseram uma avaliação de game design baseada em medidas estatísticas. Os resultados formaram uma base de análise estatística com o propósito de determinar um padrão entre os jogos de sucesso no mercado, gerando recomendações de design para determinado gênero de jogo. Enquanto Rostet e Lanos definiram, como hipótese de sua pesquisa, que é possível realizar testes durante a fase de concepção do jogo e revelar antecipadamente alguns problemas. Já o método proposto por Medlock é similar a um teste de usabilidade com usuários finais. O método selecionado e considerado o mais adequado para realizar a pesquisa foi a entrevista semi-estruturada. Esse método, segundo Wilson, além de possibilitar entendimento da percepção do usuário, permite coletar informações sistemáticas, novos assuntos e mais detalhes sobre o objeto de estudo, combinando perguntas abertas e fechadas. E para a realização do experimento, foi utilizado duas versões de um jogo. Uma versão com alteração das técnicas de interação ao longo do jogo, baseada na narrativa, denominada versão A, e outra versão sem alteração da técnica de interação, denominada versão B. A partir da seleção do método, formulou-se as questões da entrevista, com tópicos e perguntas a serem abordados. As questões elaboradas referem-se à narrativa, técnicas de interação, evolução do personagem, identificação com o personagem, diversão e comparação das duas versões em relação a esses tópicos. As perguntas eram aplicadas após o participante jogar uma versão do jogo e novamente depois de jogar outra versão, e em seguida as perguntas de comparação das duas versões. Além disso, a ordem de aplicação das versões do jogo foi alterada a fim de verificar se haveria alguma influência significante da ordem na experiência do participante. Sendo assim, as 20 entrevistas realizadas, 10 participantes jogaram primeiro a versão A e depois a versão B. Essa ordem foi denominada AB. E outros 10 participantes jogaram primeiro a versão B e depois a versão A, ordem BA. E os participantes selecionados para o experimento foram escolhidos aleatoriamente entre os alunos que estavam no campus Recife do IFPE. O aluno era abordado, apresentado sobre o que era o experimento e a duração e, por fim, questionado se queria participar da pesquisa.
Além disso, no começo de cada entrevista, aplicamos o questionário Brain Hacks, que tem como objetivo categorizar com bases neurobiológicas as classes de jogadores a fim de coletar esses perfis, analisar e comparar com os dados do experimento. Ao finalizar o questionário, é possível constatar o principal arquétipo do jogador, a sua classe e o secundário, a subclasse. E para documentar as entrevistas, utilizou-se a gravação de áudio, com o objetivo de captar detalhes das percepções do participante. Posteriormente, os arquivos de áudio foram transcritos. Após a transcrição das entrevistas, o método aplicado para sistematizar e analisar os dados foi a técnica de mapas mentais. Este procedimento, de acordo com Mamet, é uma representação visual espacial da informação utilizando palavras-chave conectadas por linhas para definir relações e mostrar ideias. Os dados das entrevistas foram agrupados em 3 mapas mentais: versão A, versão B e comparação das 2 versões, enquanto a ordem está assinalada através de uma legenda, ordem AB na cor laranja, ordem BA na cor azul e palavra-chave em comum na cor cinza. Além das cores, outro componente importante para compreender os mapas são as setas, que indicam a ação de um elemento sobre o outro. Neste mapa mental da versão A do jogo, podemos observar que as técnicas de interação podem ser mais complexas e isso, portanto, representa bem as ações do jogo e as ações são impactadas positivamente pelo Action Mapping. Além disso, as técnicas de interação podem sofrer alterações ao longo do jogo e isso aumenta a diversão e a diversão também aumenta de acordo com o desafio. A diversão também aumentou por conta da temática pré-histórica, que era a temática que foi utilizada nesse jogo. Além disso, a alteração das técnicas de interação representa bem o momento narrativo. Entretanto, dificulta um pouco a aprendizagem dos controles, mas isso pode ser facilitado com a prática. A alteração das técnicas de interação também aumenta a identificação com o personagem e a percepção da evolução do personagem. E também impacta positivamente o jogo e a narrativa. Através da análise do mapa mental da versão B do jogo, percebemos que a técnica de interação é afetada pelo atraso na animação, ela também impacta positivamente o jogo e pode ficar a mesma técnica de interação, que representa bem as ações dentro do jogo. Além disso, a mesma técnica de interação facilita a aprendizagem dos controles. Essa aprendizagem também é facilitada pela prática e pelo Action Mapping. Entretanto, a mesma técnica de interação diminui a percepção da evolução do personagem, fazendo com que o jogador não sinta essa evolução e também não sinta identificação com o personagem. A identificação também diminui por conta da curta duração do jogo. Além disso, a evolução aumenta por conta da narrativa, a temática melhora a narrativa e a temática aumenta a diversão e o desafio também aumenta a diversão do jogo. No mapa mental da comparação das 2 versões do jogo, observamos que a alteração das técnicas de interação aumenta a identificação com o personagem, aumenta a percepção da evolução do personagem e isso melhora a narrativa. A alteração também aumenta a diversão e essa diversão também é aumentada por conta da técnica de interação. Através da análise dos mapas mentais, concluímos, sobretudo, que a alteração das técnicas de interação baseadas na narrativa aumenta a identificação com o personagem, a diversão e a percepção da evolução do personagem, e esta melhora, consequentemente, a narrativa do jogo. E os resultados figuram-se como um guia de recomendações de uso das técnicas de interação narrativas baseadas nas percepções dos usuários de jogos digitais. Ainda como projeto futuro, pode-se realizar o experimento com outros jogos digitais que explorem as técnicas de interação narrativas a fim de coletar e analisar novos resultados. Como referências mais relevantes para a pesquisa, podemos destacar Breyer, que em seu estudo afirma a possibilidade de alterar as técnicas de interação durante o jogo, desde que com respaldo da narrativa, Mamet, que através desse estudo incorporamos à pesquisa a técnica de mapas mentais, e Wilson, o qual selecionamos e adaptamos o método da entrevista semi-estruturada. E por fim, gostaríamos de agradecer ao IFPE pelo apoio ao projeto.